E aí, meus amigos, beleza? Como é que vocês estão? Bom, eu estou aqui estudando, né, me organizando, preparando para a nossa aula dessa semana, onde nós vamos falar sobre a flexibilização das leis trabalhistas aqui no Brasil e também em muitos países pelo mundo. A aula é meio geral, né? O tema da nossa aula é a emergência do neoliberalismo na sociedade globalizada. Então, só para a gente entender um pouquinho como que funciona essa questão da flexibilização das leis trabalhistas, eu resolvi gravar o vídeo por etapas. Então, esse primeiro vídeo, eu quero assim trabalhar um pouco sobre as questões positivas, né? O prós, né, da flexibilização das leis trabalhistas. Então, vamos lá. Olha só. Segundo Friedrich Hayek, né, e também o Milton Friedman, são dois pensadores que impulsionaram o pensamento neoliberal. Se a gente for analisar, o mercado deve propiciar condições para que o Estado possa se manter. Ou seja, o mercado não deve atuar naquilo que só é condições para o Estado, ou seja, naquilo que o mercado não consegue de forma alguma desenvolver. Em tese, o que o mercado não consegue desenvolver num país emergente? Seria o quê? Né? A segurança, educação, saúde e só. O restante, o mercado deve se autorregular. E ainda assim, dependendo dos países, a educação tem que ser privatizada, a saúde tem que ser privatizada. Então, tudo depende do país e da estrutura de Estado e da estrutura de mercado. O Estado ele precisa se autorregular sem uma intervenção do Estado. O Hayek mesmo fala, né, que o mercado é ele que propõe condições para que a sociedade viva melhor. Então, quando a gente fala da flexibilização das leis trabalhistas, a gente está proporcionando condições para que o Estado intervenha menos e o mercado tenha maior condições de ajudar a sociedade. É muito oneroso para os empresários contratar alguém para trabalhar. Você vê a questão da carga tributária, das obrigações legais, isso acaba desestimulando a contratação e, por conta disso, acaba desestimulando também a economia. Então, se o Estado é mais flexível, diminui as tributações, diminui os impostos, e isso favorece para que os empresários contratem mais e, contratando mais, estimulem mais a economia. E não apenas contratem mais, mas remunerem melhor. Deixe os empregados, né, acertarem diretamente com os empresários, com os empregadores. Até mesmo a questão salarial. Segundo a ótica do neoliberalismo, o salário mínimo é uma insanidade. Não tem lógica alguma. Porque o valor que a pessoa deve receber é de acordo com aquilo que ela manifesta com o seu trabalho, que deve ser, na verdade, estimulado diretamente entre empregado e patrão. Até a questão do desemprego todas essas regras que nós temos de legislação deveriam ser abandonadas para que o empregador e o empregado tivessem mais liberdade para definir quando que acaba o contrato, quando deve ser recontratado, como que deve ser feito, né, a demissão. Isso deixa os empresários mais livres e, como consequência disso, estimularia cada vez mais a economia. Estimularia de que maneira? Né? Dando mais liberdade para que os empresários conseguissem contratar e dar mais benefício aos trabalhadores. E é bom a gente sempre lembrar que, na visão neoliberal, quem fornece emprego, quem promove a geração de emprego, de desenvolvimento econômico, é o mercado, são os empresários, e não o Estado. Pelo contrário, o Estado, dentro desse contexto, ele mais atrapalha do que ajuda. Pessoal, pois é. Então eu acabei aqui, né, fazendo uma visão bastante sucinta, né, da visão positiva da flexibilização das leis trabalhistas. E devo dizer a vocês, agora já é a minha opinião pessoal, que realmente a questão da tributação atrapalha muito os empresários a contratarem, tá, muitas pessoas. Pra você ter uma ideia, eu estava conversando com um amigo empresário, né, ele falou o seguinte: se ele contrata um funcionário por R$ 2.700, que vai pagar na carteira, esse funcionário sai para ele por quase R$ 5.000.
Então a diferença entre os 2.700 que ele paga e o custo total, né, de 2.700 para 5.000, ou seja, quase o dobro, entendeu? É de tributação. Isso é desestimulante. E sem falar também que dependendo da forma como o empregado sai, né, o funcionário sai, ele tem uma série de encargos que ele precisa pagar por conta dessa demissão. Então a questão da tributação é o que mais emperra hoje a contratação e é o que mais atrapalha. E como consequência disso também estimula a informalidade. Não é verdade? Gente, no próximo vídeo eu vou falar sobre os contras, né, da flexibilização do trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos negativos dessa flexibilização, desde o contexto histórico até os dias de hoje. Belezinha? Valeu, gente. Até a próxima.